Muito bem. Bom, usando as operações que definem um espaço vetorial, que é a soma de vetores e a multiplicação de um escalar por um vetor, nós podemos, através de um conjunto de vetores, gerar outros vetores através de um processo que nós chamamos de combinação linear. Então, uma combinação linear entre os vetores V1, V2, Vn de um espaço vetorial V é um vetor dado desta forma, como a soma entre o produto dos números, de alguns números A1, A2, An, vezes cada um daqueles vetores. Essas operações de soma e multiplicação aqui por escalar são justamente as operações que aparecem lá na definição do espaço vetorial V. Por exemplo, considerando aqui o conjunto R3 com sua estrutura de espaço vetorial padrão, a gente percebe que o vetor 2 menos 4, 0, ele é uma combinação linear dos vetores 1 menos 1, 1 e 1, 0, 2, justamente porque se você considera o escalar 4 e o escalar menos 2, esses dois números, e faz a conta 4 vezes o primeiro vetor menos 2 vezes o segundo, o resultado desta operação é justamente o vetor 2 menos 4, 0. Aí uma pergunta adicional. Para este outro vetor, 2 menos 2, 1, será que ele é uma combinação linear desses vetores aí anterior? 1 menos 1, 1 e 1, 0, 2. Então, para a gente verificar se ele é ou não, precisa tentar encontrar esses números que iriam aí no lugar do A1, A2 ou do 4 menos 2, como no exemplo anterior. Então, o que você faz é iguala o vetor 2 menos 2, 1, a um número, vou chamar de A, vezes o primeiro vetor, mais um outro número, vou chamar de B, vezes o 1, 0, 2. Então, quer dizer, é possível encontrar números escalares A e B, tais que esta equação seja verificada. Bom, então você usa as operações definidas lá no R3 para tentar encontrar esse A e esse B. O lado direito aqui desta igualdade, quando você desenvolve usando as operações em R3, fica o A ele vai multiplicar cada coordenada do primeiro vetor, o B cada coordenada, e quando somar, a gente soma respeitando, né, coordenada a coordenada. Então, a primeira aqui ficaria A vezes 1, que é A, mais B vezes 1, que é B. Segunda coordenada, A vezes menos 1, que é menos A, mais B vezes 0, que é 0. Terceira coordenada, A vezes 1, que é A, mais B vezes 2, que é 2B. Então, esse é o resultado do lado direito. Então, para existir este A e este B, para existirem este A e este B satisfazendo essa equação, nós deveríamos ter uma solução para esse sistema. O A mais B, que aparece aqui na primeira entrada do lado direito, deve ser igual a 2, que é a primeira entrada do lado esquerdo. O menos A, que é a segunda entrada do lado direito, deve ser igual a menos 2, que é a segunda do lado esquerdo. E por último, A mais 2B, que é a terceira entrada do lado direito, deve ser igual a 1. Então você analisa esse sistema, um sistema com 3 equações, 2 incógnitas, e verifica se ele tem ou não solução. Bom, se o sistema fosse maior, você poderia escalonar, mas nesse caso, como o sistema é pequeno, com 2 variáveis apenas, vamos tentar isolar aqui. Principalmente porque na equação 2, você já tem o resultado determinado para o A. O A tem que ser exatamente 2, para que menos A seja igual a menos 2. Com esse valor de A, você tenta substituir nas duas equações e verifica qual seria o valor de B correspondente. Na equação de cima, você teria, como A é 2, então você ficaria com B igual a 0. Aqui A mais 2, A mais B tem que dar 2. Na equação de baixo, trocando A por 2, você ficaria com 2B igual a 1, que está do lado direito, menos o 2, ou seja, menos 1. Isso quer dizer então que na equação 3, o valor de B deveria ser obrigatoriamente menos meio. Conclusão, como a equação 1 implica que o B teria que ser 0
mais a equação 3 implica que o b teria que ser menos meio, um valor diferente. Então esse sistema ele não tem solução. Não tem como a gente encontrar dois números A e B que satisfaçam esta equação. Isso quer dizer então que este vetor 2 menos 2, 1 não é combinação linear dos outros. Bom, quando você junta todas as possíveis combinações lineares de determinados vetores prefixados V1, V2, Vn, você vai formar um conjunto que ele é mais do que um conjunto, ele é, na verdade, um subespaço vetorial de V. Esse subespaço é chamado de subespaço gerado pelos vetores V1, V2, Vn. O símbolo, a notação para o subespaço gerado por V1, V2, Vn é você listar os vetores V1, V2, Vn entre colchetes. Vamos ver aqui alguns exemplos iniciais, alguns baseados na intuição e conceitos preliminares de geometria analítica, por exemplo. Então, se você considerar o R2 como nosso espaço vetorial aqui, V, e este vetor aqui, V minúsculo, que é o vetor 1, 2, que poderia ser identificado como o ponto aqui no plano, o ponto 1, 2, 1 para x, 2 para y, ou então como esse vetor aqui, né, dado por essa setinha vermelha aqui, quem seria o espaço gerado só pelo V, ou seja, o espaço gerado por um vetor apenas. Bom, o espaço gerado por um vetor apenas, como a combinação linear envolvendo um vetor apenas, é um múltiplo daquele vetor, já que você não tem parcelas adicionais a serem somadas. Então, um elemento que faça parte desse espaço gerado por V, ele é na verdade um múltiplo de V. Considerando o V como o ponto 1, 2, ou V como este vetor aqui mesmo, do ponto de vista geométrico, é fácil perceber que qualquer múltiplo de V sempre vai ser um vetor ou ponto que está sobre a reta que contém o V, sobre a reta que o V gera. Seria, no caso, algo assim, uma reta aqui em verde e vai conter todos os pontos que são múltiplos desse ponto V, ou todos os vetores que são paralelos a este vetor V. No caso de dois vetores, vamos considerar aqui o R3 para termos mais espaço para discussão. Se nosso V for o R3 e nós temos dois vetores, V1 e V2, nós temos aqui duas considerações. Se esses vetores forem múltiplos um do outro, por exemplo, V1 for um múltiplo do V2, um K vezes o V2, isso quer dizer que esse vetor V1 e V2 eles estão sobre a mesma reta, ou que são vetores paralelos. Se isso acontece, quando você juntar todas as combinações lineares envolvendo o V1 e o V2, vão sempre resultar em vetores múltiplos deles, já que se um é múltiplo do outro, a combinação linear envolvendo esses dois sempre vai dar também um múltiplo comum. Então isso quer dizer que você recai à situação anterior, onde o espaço gerado é a reta que contém este vetor. Você vai pegar todos os vetores paralelos a estes, ou a reta contendo todos os pontos naquela direção ali, né? Dado pelo V1 e V2. Se o V1 ele não é um múltiplo do V2, ou seja, o V2 também não é um múltiplo de V1, estes dois vetores eles vão gerar, o espaço gerado por eles, na verdade agora vai ser um plano, justamente o plano que contém os dois vetores. Isso pode ser ilustrado aqui do lado direito, essa figurinha. Imagine que esse nosso V1, V2 que está aqui desenhado no espaço, esteja aqui agora representado desse outro lado. A gente sabe, né, obviamente, que qualquer combinação linear de V1 e V2, ele vai gerar um vetor que está no mesmo plano que eles, né? Porque se você escolhe qualquer número A, multiplica pelo V1, isso vai dar um vetor que está aqui na mesma reta que o V1. Se você pega qualquer número B e multiplica pelo V2, isso vai dar um outro vetor, mas que está na mesma reta que o V2. Quando você somar esses dois vetores, dependendo da combinação aí de sinal entre o A e o B,
e as direções do vetor V1 e V2, você poderia encontrar vetores, por exemplo, aqui, ou poderia ser vetores aqui, ou qualquer outra direção, com qualquer outro tamanho, dependendo dos números, né, A e B, mas você consegue gerar todo o plano que contém o V1 e o V2. E, obviamente, de maneira recíproca, qualquer que seja o ponto que você escolha no plano que contém V1 e V2, ou qualquer ponto aqui que esteja, qualquer vetor que esteja com o ponto final aqui, neste ponto, você com extremidade final neste ponto, você pode encontrar convenientemente os números A e B de tal forma que esta combinação resulte naquele vetor. Ou seja, o plano ele sempre pode estar descrito como o espaço gerado por esses dois vetores V1 e V2, sempre considerando, neste caso, a necessidade que esses vetores não sejam paralelos. Em particular, nenhum deles pode ser o vetor nulo, porque se um for o vetor nulo, é claro que o vetor nulo ele é igual a zero vezes qualquer outro vetor. Então, o vetor nulo sempre vai ser um múltiplo do vetor qualquer. Então, o segundo caso é que esses vetores nunca poderão ser, né, o vetor nulo. Então, dois vetores onde nenhum deles é nulo e nenhum é múltiplo do outro, eles geram um plano. Do ponto de vista mais prático, vamos considerar o subespaço W de R4 descrito dessa forma. O subespaço W é dado pelos pontos de R4 com este padrão. Na primeira entrada você tem um A mais 2B, na segunda entrada é um 3A menos B, na terceira entrada 2A, na quarta entrada A mais B, onde A e B são números reais quaisquer. Ou seja, a partir da escolha do A e do B, você substitui nessas equações aí em cada entrada e você determina qual é o vetor. Então, fazendo A e B variar dentre todos os possíveis números reais, você vai encontrar todos os elementos do conjunto W desse subespaço de R4. Aí uma pergunta: como, a partir desta descrição, determinar os geradores de W? Ou seja, vetores tais que o espaço gerado por eles seja exatamente igual ao espaço W. Bom, quando o espaço for descrito desta forma, com os seus elementos de maneira geral, dado em função de alguns parâmetros, como é o caso aí do A e o B, existe uma maneira prática de você encontrar esses geradores, que é a seguinte: é você pegar o elemento geral e usar as operações definidas naquele conjunto, separando o vetor geral em função de vetores fixados. Por exemplo, nosso vetor geral ele tem este padrão, onde A e B são números fixos, e nós vamos separar, como temos dois parâmetros A e B, tentar separar isto como juntando, né, todos os coeficientes, digamos assim, onde aparecerá o A e todos com o B. Então, o primeiro passo seria algo desse tipo. Você pode reescrever isso como A, 3A, 2A, A, ou seja, pegando todos que estão aí com o A, e você soma com o vetor 2B menos B, 0, B, pegando todos que tem o B. Na terceira entrada a gente pega 0, porque na terceira entrada não aparece o B. E agora, usando a propriedade, que na verdade é a definição de multiplicação por escalar em R4, o primeiro vetor que aparece aqui, ele pode ser reescrito como a multiplicação do escalar A pelo vetor 1, 3, 2, 1. Este vetor 1, 3, 2, 1, quando a gente multiplica o A por ele, vai resultar justamente no vetor que está aqui em cima. Mesma coisa do lado do B, na segunda parcela. Isso é a mesma coisa que o B multiplicando o vetor 2, menos 1, 0 e 1. Ou seja,
Essa expressão toda que define os elementos do conjunto W pode ser escrita, na verdade, como uma combinação linear entre os vetores 1, 3, 2, 1 e o vetor 2, menos 1, 0 e 1. Então, com esta pequena equaçãozinha aí, você está mostrando que todo vetor de W ele é uma combinação linear dos vetores 1, 3, 2, 1, 2, menos 1, 0, 3. Então, isso aqui diz então que o W, como ele é caracterizado pelas combinações lineares desses dois vetores, este W ele é o espaço gerado pelos vetores 1, 3, 2, 1, 2, menos 1, 0 e 1. Bom, um exemplo semelhante, mas que precisa de uma conta anterior, é este caso agora. Nós temos o nosso espaço W, onde ele descreve os pontos de R4 através de equações ou de restrições impostas nas suas coordenadas. Então, nós temos aqui duas equações envolvendo x, y, z e w. São equações lineares, equações homogêneas. Isso é uma coisa necessária para que o conjunto W seja um subespaço vetorial de R4, como vimos anteriormente. E vamos encontrar seus geradores. Então, quando o sistema, quando o subespaço ele é descrito desta forma, você tem um passo anterior que é meio que tentar resolver esse sistema dado pelas restrições ali da direita. São duas equações, envolvendo x, y, z e w, x menos 2y mais w igual a zero, x menos y mais 2z menos w igual a zero. Então você tenta resolver esse sistema ele será ou solução única 0, 0, 0, 0, ou um sistema possível indeterminado, de modo que algumas variáveis vão ficar em função de outras. São essas duas possibilidades. Você não pode ter um sistema impossível, visto que o sistema é homogêneo. Então, a solução nula sempre é uma solução. Então, só tem ou uma ou infinitas. Bom, para ilustrarmos e nos acostumarmos a resolver sistemas na forma matricial, então vamos fazer isso. Vou pegar aqui os coeficientes de cada uma das variáveis, mais o termo independente da última coluna. Então ficaria, para x aqui seria 1, para y menos 2. O próximo é z, z não aparece, então aqui é 0. Depois é w, w 1. O termo independente dessa equação, 0. Equação de baixo, para x aqui é 1, o coeficiente do y menos 1, o do z é 2, o do w menos 1, o independente 0. Essa seria a matriz que a gente chama de matriz ampliada do sistema. A matriz contendo os coeficientes mais a última coluna formada pelos termos independentes. Então, a gente vai escalonar essa matriz, ou colocá-la, se preferir, na chamada forma escada. Bom, para escalonar aqui, o primeiro passo seria eliminar na segunda equação este número 1, transformando ele em 0, a partir da operação linha 2 vai em linha 2 menos linha 1, visto que você tem 1 como coeficiente aqui e 1 na anterior. Então, isso vem aqui para a próxima matriz, repetindo a primeira linha, e na segunda linha fica 1 menos 1, menos 1 menos menos 2, então fica menos 1 mais 2, que é 1, 2 menos 0, menos 1 menos 1, menos 2, 0 menos 0. O segundo passo, para simplificar, seria justamente transformar o número que aparece na segunda linha, segunda coluna, que seria correspondente ao y, que seria primeiro termo não nulo aí da linha, transformar em 1. Mas por sorte ele já está igual a 1. Se já está igual a 1, o que você pode fazer para deixar a matriz na forma mais simples, para lhe dar uma resposta mais simples do sistema, é transformar na coluna onde ele está todos os elementos iguais a 0. No caso aqui seria o menos 2. Então, a operação na linha 1 para zerar aquele menos 2 em função da linha 2 seria linha 1 vai em linha 1, como é menos 2, então você coloca mais 2, linha 2. Com isso você vai obter a seguinte matriz. 1, o valor do 1 aqui não vai alterar, porque vai ficar 2 vezes 0 mais 1, dá 1.
Segunda entrada, 2 vezes 1 menos 2, que é o zero que você queria. Terceira entrada, 2 vezes 2, 4, mais 0, 4. Próxima entrada, 2 vezes menos 2, menos 4, mais 1. Por último, 2 vezes 0, mais 0, que é 0. Segunda linha não foi alterada, desta vez, então a gente repete. Bom, então com esta forma aqui, chamada forma escada da matriz, nós temos já a solução do nosso sistema, simplesmente reinterpretando essa matriz na forma matricial, na forma da equação. A primeira equação, a primeira linha, ela vira a equação x, porque nós temos ali um 1, né? Então 1 vezes x. Próximo coeficiente ali é 0, que é o do y, então o y não aparece. Depois temos ali um 4, que seria o do z, então é 4z. O próximo é menos 3, que é do w, então menos 3w. E o termo independente é 0, então aqui fica 0 também. A equação de baixo, o x já está multiplicando por 0, ele não aparece. O y por 1, o z por 2, o w por menos 2. O termo independente também é 0. Vejam que nesse caso, o z e o w, eles aparecem como parâmetro na sua solução. Então, simplesmente você isola o x e o y em função de z e w e você tem a sua solução final. Então, isso aqui fica x igual a menos 4z mais 3w e y igual a menos 2z mais 2w. Então, com a solução desse sistema explícita aí em função de z e w, um vetor genérico x, y, z, w que esteja no espaço vetorial w, ele vai ter este padrão. Primeira entrada vai aparecer aqui no lugar do x menos 4z mais 3w, que você encontrou anteriormente. No lugar do y, menos 2z mais 2w. Z é o próprio z, w é o próprio w. Ou seja, você encontrou uma descrição para os vetores de w em função de dois parâmetros, z minúsculo, w minúsculo. Isso quer dizer então que para encontrar os geradores de w, você segue o procedimento igual ao exemplo anterior, onde tínhamos aí os parâmetros a e b. Simplesmente você vai reescrever essa descrição que está aqui, isolando o z, isolando o w, e encontraremos aí dois geradores para esse conjunto W de forma análoga.